todos que nos ouvem e que nos veem. Graça e paz a todos. Graças a Deus que aparentemente as coisas estão melhorando quanto à situação do Covid e nós vemos com muita esperança cada vez mais perto o dia em que vamos estar novamente congregados, reunidos, louvando a Deus com aquela alegria que tínhamos antes. Antes de iniciar a nossa reflexão, eu queria deixar uma palavra de saudação às mães. Realmente elas merecem ser lembradas todos os dias, mas pelo menos de uma forma mais especial, uma vez por ano. Por isso, aqui vai uma saudação para todas as mães. Mais do que nunca, nos tempos que correm, nós precisamos ser exortados à fé, à firmeza, à perseverança na fé. E por isso mesmo eu trago mais uma vez uma mensagem nessa linha. Numa linha de estimular à fé e à perseverança, para que realmente não desistamos, não fraquejemos na nossa fé por causa destes dias que estamos vivendo. E mais uma vez também essa exortação é feita a partir de um texto da carta de Paulo aos Tessalonicenses, desta vez no capítulo 3. E então nos versos 16 e 17 nós lemos o seguinte: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça no vosso coração. E, quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Eu gostaria de me focar nesta frase do verso 16, que diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Este é um segredo, é um dos segredos para vivermos no centro da vontade de Deus. E porquê? Porque a palavra de Deus, a palavra de Cristo, que é a palavra de Deus, tem poder, e ela realmente tem poder também sobre nós. Ela nos transforma, ela nos orienta a tomar as melhores decisões, a tomar o melhor rumo naqueles momentos de mais incerteza. E ela também nos dá recursos para entendermos o certo e o errado, aquilo que agrada a Deus e aquilo que lhe desagrada, etc, etc. E como diz também o texto, se nós temos algo em abundância, nós podemos também partilhar ou devemos partilhar com os outros aquilo que temos. Tendo em abundância a palavra de Cristo, então nós podemos abençoar os outros com essa mesma palavra, com palavras positivas e com palavras edificantes. Nós não seremos mais aquele tipo de pessoas que apenas o que têm para dizer são queixumes, são críticas a tudo e a todos, mas temos palavras, não tendo palavras de negatividade ou de amargura ou descontentamento, mas abundando nesta palavra, que é a palavra de Cristo, nós demonstramos gratidão, como diz o verso 17, e mesmo naqueles momentos de maior dificuldade, nós somos tolerantes, nós somos generosos e perdoadores para com todos. Nestes dias então que correm, estes versículos que nós lemos se tornam ainda mais preciosos e dignos de maior ou da nossa maior atenção da nossa parte. Habituados que estávamos ao culto congregacional e à comunhão fraternal entre os irmãos, isso só por si era já uma grande ajuda para nos mantermos fortes e unidos espiritualmente. Presentemente, e devido à falta disso mesmo, nós precisamos recorrer muito mais às nossas próprias formas ou às formas individuais para preencher essa falta. Então nós precisamos de nos empenhar de maneira individual e de uma forma mais intensa para manter essa comunhão com Deus e com os irmãos. Imaginemos o caso dos atletas desportivos ou desportistas. Eles estavam também habituados a treinar e a exercitar
o seu físico em conjunto com a equipa e em equipa para se manterem em forma para a competição. Hoje, eles se querem manter essa mesma forma física de que precisam para estarem prontos a qualquer momento da competição se iniciar, eles devem e procuram treinar-se em casa, sozinhos, segundo os meios que possuem, não com os mesmos meios que tinham nos seus clubes, mas com os meios que têm, uns mais, outros menos, já se vê. Não é a mesma coisa, nunca será a mesma coisa como o faziam antes em conjunto com a equipa, também no meio e nos clubes, nem com os seus treinadores, mas embora sendo mais custoso e mais difícil, eles precisam estar preparados, eles precisam manter em forma o seu corpo, o seu físico. E quanto ao cristão, nós podemos aqui fazer a mesma analogia. O cristão precisa ainda muito mais estar em boa forma espiritual. Ou seja, porque aqui a competição não terminou. Na vida espiritual a competição não terminou, nem os desafios não terminaram. E porquê? Porque Satanás não desistiu de lutar contra nós. O diabo não parou de combater contra nós. Para ele a luta não parou. E por isso nós precisamos de estar preparados dia a dia, todos os dias, a cada minuto, a cada segundo que passa. A nossa luta, por isso, é sem tréguas. Ela não foi suspensa por causa desta situação, desta pandemia. Por isso nós temos que estar, temos que nos manter. É uma necessidade estar preparados para enfrentar esta luta diária com o nosso inimigo. Então, se nós não temos cultos, não temos reuniões de ensino, de pregação da Palavra de Deus, nós temos ainda uma maior necessidade para nos exercitarmos a nós mesmos, sem a ajuda dos outros, mas apenas dependendo de nós mesmos. E precisamos estar preparados, porque precisamos de vencer essa luta. Gostaria ainda de dar outro exemplo. Podemos também comparar esta situação e aplicá-la espiritualmente como uma guerra, na qual nós somos soldados. Nas guerras, muitos soldados vão à batalha e morrem. Caem, tombam ali nos campos de batalha e não regressam a casa. Que nesta batalha que nós estamos enfrentando, que é não só física e de saúde, mas é essencialmente e principalmente espiritual, nós possamos todos regressar a casa. Que não tenhamos de lamentar a perda de ninguém depois de tudo isto passar. Cristo foi à cruz para nos fazer vitoriosos. Foi esse um dos principais objetivos, para nos salvar, é verdade, para nos resgatar e nos livrar da condenação do inferno, mas também para nos dar vitória sobre o inimigo, sobre o mundo, sobre a carne. E então isso só poderá acontecer se, na realidade, a palavra de Cristo habitar em nós abundantemente, porque de outra forma não seremos vitoriosos. Não se resiste às batalhas ou nas batalhas sem armas e sem armaduras. E, portanto, a palavra de Cristo é a arma, é a armadura mais poderosa e a única que podemos usar para vencer os inimigos espirituais, para vencer esta luta que é espiritual. Sempre haverão muitas coisas a nos embaraçar. Nós sabemos, a palavra de Deus também nos diz. Haverá muitos embaraços, haverá muitas coisas a nos quererem impedir de competir, de ganhar, de vencer. Mas compete-nos a nós fazer a nossa parte. E a nossa parte é sermos disciplinados, diligentes, sabendo como Cristo prometeu, por meio do seu Santo Espírito, nós seremos capacitados. E Ele nos dará capacidade para vencer.
Quando o apóstolo Paulo está dizendo para que a palavra de Cristo habite abundantemente em nós, ele está querendo dizer que a palavra de Cristo não é independente de nós, não pode ser independente de nós mesmos. Dou um exemplo. A palavra de Deus não se resume ao texto em si. Não é apenas a letra em si, memorizada na nossa mente, mas ela traduz ou deve traduzir-se no nosso modo de viver. É isto ou para isto que precisamos que a palavra de Cristo abunde em nós. A expressão habite em vós significa isso mesmo, que a nossa vida se deve reger pelos princípios e ensinos dessa mesma palavra. Tudo que fazemos, tudo que pensamos é pautado ou tem de ser pautado e guiado por aquilo que essa mesma palavra nos diz, a palavra de Cristo nos diz. A palavra habitar, como todos bem sabemos, significa residir ou habitar, portanto, é o mesmo que habitar, é sinónimo de habitar. E quando alguém reside numa casa, isso significa que essa pessoa faz ali a maior parte da sua vida. Ela come ali, ela dorme ali, ela descansa ali, ela passa a maior parte do seu tempo ali. É ali a sua habitação. Não é o mesmo que ser hóspede. Hóspede é o antônimo, é o inverso. O hóspede é alguém que só casualmente, esporadicamente, se serve desse lugar. Ou seja, Paulo, ao estar dizendo que a palavra de Cristo deve habitar em nós, e não só habitar, mas habitar ricamente ou abundantemente, ele está dizendo que o próprio Cristo deve habitar em nós, como aliás ele o diz em outras passagens de modo diferente e até por vezes muito mais explícito. E então, quando Cristo habita em nós, ele muda tudo. Ele muda tudo, pois como o mesmo apóstolo diz em outra parte, vivo agora, depois que tem Cristo dentro de si, ele diz, vivo não mais eu, mas é Cristo vivendo em mim, ou por mim. Portanto, a palavra de Cristo é o alimento para a nossa alma. Assim como nós nos alimentamos comendo, bebendo, com base, ou melhor, com alimentos à base de nutrientes, vitaminas, proteínas, que o nosso corpo precisa para se manter forte e saudável, a nossa alma também precisa ser alimentada com algo sólido, com algo também com sustentabilidade para a nossa alma. Não é qualquer coisa, mas é sim a palavra de Cristo, que é necessária e que contém o indispensável para a nossa alma se manter forte e saudável. Outro aspecto que nós podemos ver aqui nestas palavras de Paulo é o senhorio de Cristo. O que é que eu quero dizer com isto? Quando Cristo, através da sua palavra, passa a habitar em nós, ele não se torna um mero residente ali, mas ele deve passar a ser o dono, o senhor dessa mesma casa. Ou seja, o residente, ao mesmo tempo, e senhor dessa casa. Muitos têm convidado Cristo a entrar na sua vida, mas realmente depois aquilo que querem fazer não é fazer Cristo o Senhor da sua vida, mas querem eles ser os senhores de Cristo, mandarem eles mesmos na sua própria casa, na sua própria vida. Mas Cristo não aceita este tipo de convite. Quando ele bate à porta para entrar, é para ser senhor da casa. E porquê? Pois na realidade ele tem este direito, porque ele é o senhor, ele é o proprietário, o verdadeiro proprietário dessa habitação, dessa casa que somos nós. Foi ele quem nos criou, por isso ele é senhor. Ele tem legitimidade em querer ser senhor, não apenas um hóspede. Entrando agora em conclusão desta reflexão, eu quero focar mais um dos aspectos relacionados com este assunto.
A palavra de Cristo habitando em nós leva obrigatoriamente, como já deixei perceber e como a palavra de Deus também diz claramente, leva obrigatoriamente a existir uma atitude consequente da nossa parte, primeiramente com o próprio Cristo e depois também relativamente aos outros, àqueles que nos cercam, a começar por aqueles que realmente são nossos irmãos na fé. É isso mesmo também que diz o texto em si. Se o voltarmos a ler e oxalá que o leiamos pausadamente para nós mesmos depois, a palavra de Cristo em nós nos levará a não recuar em caso algum. Ela é para isso mesmo, é para nós não voltarmos atrás, para nós não recuarmos. Diante das dificuldades, alguns há que desistem, alguns há que voltam atrás. Mas como Jesus falou, quando ele contou aquela parábola do semeador, quando ele falou acerca de uma semente que caiu em meio dos pedregais ou das pedras, e porque não ganhou raiz devido a isso, então logo que surgiram as dificuldades, morreu essa raiz e essa planta não frutificou, não viveu. Ela morreu imediatamente. Portanto, há necessidade de que esta semente, que é a palavra de Deus, que é a palavra de Cristo, ela ganhe raízes profundas, para que realmente nada, nem qualquer coisa, possa desarraigar-nos dessa palavra. Perante aquilo que já disse, concluímos da importância que tem esta palavra para que nós nos mantenhamos firmes. É através dela que nós nos mantenhamos firmes, que nós nos mantemos ou vamos manter firmes. Não é através de qualquer outra coisa. Não há aqui segredos ou passos de mágica para nós vencermos nesta luta espiritual, a não ser esta, a palavra de Cristo habitando em nós abundantemente. Também concluímos que não basta que essa palavra tenha lugar apenas na nossa mente. Isso é apenas o princípio. Ela tem que entrar no nosso coração. Ela tem que fazer morada no nosso coração para que depois realmente ganhe raiz e cresça abundantemente também. Como palavra de Cristo, se ainda não entendemos, ela significa também, particularmente e em especial, as verdades da fé e da doutrina, da sua doutrina, a doutrina de Cristo. Não a dos homens, mas a sua própria doutrina. Por isso, precisamos de ser diligentes em estudar esta palavra, em colocá-la em prática e estudá-la, para que a possamos aplicar na nossa vida. Uma pessoa rica em dinheiro, uma pessoa abastada em muitos bens, em muito dinheiro, ela facilmente suporta qualquer prejuízo. Isto é lógico, é um raciocínio lógico. Se nós temos muito dinheiro, muita abundância de dinheiro, podemos suportar com facilidade qualquer prejuízo que nos possa acontecer. Quanto mais ricos espiritualmente nós formos, ou alguém for, mais facilmente vai suportar as adversidades e as dificuldades desta vida. Sejam elas de que jeito forem ou de que ordem forem. Sejam elas materiais ou até espirituais. Nós estaremos preparados com esta força extra que vem do Senhor para enfrentar tudo e mais alguma coisa, seja o desprezo da vida, seja o desprezo das pessoas, melhor, seja as dificuldades da vida, as críticas, as murmurações, seja de quem for. Alguns acham que a fé em Deus é um meio de satisfazer as nossas próprias necessidades, mas não é verdade. A fé é um meio para nós buscarmos a santidade e para buscarmos a glória de Deus e também depois, então, para realmente nós termos esta força extra para vencer todas as dificuldades e vencer todos os inimigos espirituais em particular.
Continuemos, pois, firmados na fé, na palavra de Deus, que nada nos afete na nossa relação com Ele. Confiamos nele, no Senhor, que está conosco, pois Ele assim prometeu que não nos abandonariam todos os dias. Portanto, seja nos dias bons, seja nos dias maus, o Senhor está sempre presente. Apesar de algumas vezes nós termos até dúvidas sobre isso, mas podemos ter esta certeza. Boa semana a todos, muitas bênçãos, fiquem com Deus, protejam-se.